Eu sou bombeiro há muitos anos, mas tenho uma ocorrência que nunca mais saiu da minha cabeça. Já aconteceu muita coisa difícil, mas essa foi diferente. Aconteceu na Rocinha, numa noite abafada, do tipo que o ar parece grudar na pele. Tinha fumaça subindo de um beco estreito e a sirene ecoava pelas vielas. A gente já sabia que era sério, porque o chamado veio como fogo em área de risco, o que quase sempre quer dizer barracos colados uns nos outros, botijão de gás e gente desesperada. Quando o caminhão conseguiu chegar o mais perto possível, a rua já estava tomada de curiosos. Muita gente chorando, gritando nomes. O cheiro era pesado, mistura de plástico queimado com madeira úmida. Entramos com as mangueiras por uma escada improvisada, tentando abrir espaço entre as pessoas. A luz dos postes piscava por causa da fumaça e do calor. Era um daqueles incêndios que parecem vivos, que se movem com raiva. Enquanto a equipe se dividia, eu ouvi alguém berrar o nome de um homem. Quando olhei, vi dois rapazes arrastando outro para fora de um barraco que já estava quase tomado. Ele se debatia, como se quisesse voltar. Corri para ajudar e foi quando ele gritou que tinha alguém lá dentro. A voz dele era tão desesperada que ninguém pensou duas vezes. A gente costuma avaliar o risco antes, mas naquele momento só ouvi alguém. Peguei o extintor reserva e entrei atrás dele. A entrada do barraco era baixa, tinha que se abaixar para passar. A fumaça já estava cinza escura, e o calor era tanto que o capacete parecia derreter. Consegui ver o homem à frente, meio curvado, tentando abrir caminho no meio dos escombros. Gritei para ele sair, mas ele não me ouviu. Aí, o teto começou a ceder. Corri, agarrei ele pelo braço e puxei com força. Ele resistiu. Foi a coisa mais estranha que eu já senti. O braço dele estava completamente frio. Não era suor, não era água. Era frio mesmo, como metal. Mesmo com o fogo lambendo as paredes, a pele dele gelava minha luva. Ele virou o rosto para mim e por um segundo achei que ia me bater. Os olhos dele estavam arregalados, não de medo, mas de confusão. Repetia só isso. Tem alguém lá dentro. Eu tentava arrastar, mas ele se soltou de um jeito violento e correu de volta para o meio das chamas. A última imagem que eu tive dele foi a silhueta desaparecendo no clarão. Depois disso, o barraco desabou. A equipe me puxou para fora quase à força. Demoramos quase 1 hora para controlar o fogo todo. Quando a temperatura baixou e deu para entrar, começou a busca pelos corpos. Ninguém queria dizer em voz alta, mas todos sabiam que aquele homem tinha ficado lá. O problema é que não havia corpo nenhum. Nem dele, nem de mais ninguém. A estrutura do barraco virou cinza, mas não encontramos nada que pudesse ser humano. Nenhum osso, nada. O pessoal do perímetro achou estranho, mas acharam que o calor podia ter sido intenso demais. O suficiente para desintegrar parte do material. Só que ali, no meio daquelas madeiras, ainda existiam restos de móveis, pedaços de telha, botijão. Era impossível o corpo ter sumido daquele jeito. Enquanto os peritos olhavam tudo, eu fiquei sentado no meio-fio, tentando entender o que tinha acontecido. Um morador se aproximou, um senhor magro com a roupa coberta de fuligem. Ele perguntou, quase sussurrando, se o seu Djalma tinha sido encontrado. Eu perguntei quem era. Ele respondeu: o dono do barraco. Morava sozinho. Morreram a mulher e o filho dele no incêndio de 2 anos atrás. Desde então ele vivia ali. Diziam que ele conversava com os dois. Quando o homem disse isso, senti o estômago embrulhar. 2 anos. Perguntei se tinham certeza de que era o mesmo Djalma que viram entrar. Ele balançou a cabeça e falou: era ele. Todo mundo viu ele correndo para o barraco. Ninguém tinha dúvida. Voltei para o caminhão calado. O cheiro de fumaça grudado no equipamento, a sensação do braço frio dele ainda na minha luva. No quartel, preenchi o relatório como sempre. Vítima desaparecida, corpo não localizado. Mas nunca consegui escrever mais do que isso.
Durante o resto da semana, sonhei com o momento em que toquei nele, o calor do fogo e aquele frio impossível. Um tempo depois, passei de novo pela Rocinha por causa de outro chamado. Parei na esquina e vi que no lugar do barraco agora tinha um espaço vazio, cercado de entulho. Uma criança brincava ali perto com uma lata. Perguntei para ela o que era aquele terreno. Ela respondeu: "Ali é onde o homem do fogo mora." Aquilo me deixou arrepiado. Perguntei o que ela queria dizer com isso, e ela só deu de ombros. Disse: "Ele vem à noite, fica parado, a gente vê da janela." Perguntei como ela sabia que era ele. Ela respondeu: "Porque ele brilha por dentro." Eu fiquei um tempo parado, olhando para o terreno. Não vi nada. Mas confesso que, naquele instante, senti o ar diferente. Um vento morno, cheiro de queimado, mesmo sem fumaça alguma. Subi de volta no carro e fui embora. No quartel, nunca toquei mais nesse assunto. Os colegas fizeram piada, disseram que o desaparecido virou cinza. Ninguém gosta de pensar no que não pode explicar. Mas até hoje, quando lembro, juro que não parece lembrança de um incêndio comum. Parece outra coisa. Aquela frieza, naquele calor, não faz sentido. Teve um detalhe que eu nunca contei para ninguém, e talvez seja o que mais me assusta. Quando tirei as luvas depois do resgate, percebi uma marca no punho, como se tivesse segurado gelo por muito tempo. Ficou vermelha, depois arroxeada. Sumiu só dias depois. A médica do quartel achou que fosse reação ao calor, mas eu sabia que não era. Fico me perguntando se naquela noite ele realmente voltou para o fogo para salvar alguém, ou se ele nunca tinha saído de lá. E se o que eu segurei não era um homem, mas o resto do que ficou preso. Algumas semanas atrás, sonhei de novo com um incêndio. Só que dessa vez, no sonho, eu estava do lado de fora vendo o barraco queimar. E ele estava lá dentro, me olhando pela janela, parado, com o rosto coberto de fuligem. Quando acordei, o quarto ainda cheirava a fumaça. Eu sei que soa absurdo, mas quando você segura algo frio, no meio de um fogo que derrete o chão, você entende que tem coisa que não dá para colocar em relatório. Talvez ele tenha realmente esquecido alguém lá dentro. Talvez o alguém fosse ele mesmo. Faz mais de 5 anos que eu saí do Corpo de Bombeiros, mas tenho uma lembrança que volta para mim em momentos aleatórios, como um cheiro que aparece do nada, uma música que toca de repente e me puxa de volta para um lugar que eu não queria revisitar. Acho que só agora eu consigo escrever sobre aquilo sem sentir o gosto de fumaça na garganta. Naquela época, eu estava no 2º pelotão de Porto Alegre. Era verão e a cidade andava pegando fogo, literalmente. Muita construção irregular, fiação velha e aquele calor que seca até o pensamento. Eu já estava cansado de tudo, plantão virando o outro, sem folga direito, dormindo em qualquer canto. Era o tipo de fase em que o corpo responde por instinto e a cabeça fica em outro lugar. Na noite em que tudo aconteceu, a chamada chegou pouco depois das 11. Galpão industrial, incêndio de grandes proporções. Essas são as palavras que a gente ouve no rádio e já sente o estômago descer. Galpão é sempre traiçoeiro. Nunca se sabe o que tem dentro. Químicos, cilindros, material inflamável. Quando chegamos lá, o céu estava alaranjado e a fumaça cobria metade do bairro. O lugar era um armazém de ferragens e produtos automotivos. O fogo saía por uma das janelas quebradas e o calor fazia o ar tremer. Enquanto a equipe se dividia, eu e o sargento Lima fomos direto para a lateral do prédio, tentando identificar um ponto seguro para a entrada. A gente já tinha feito isso tantas vezes que os gestos viravam automáticos. Só que dessa vez, tudo parecia diferente. O calor não vinha de um ponto específico. Era como se o fogo tivesse acendido por dentro do chão.
Entramos equipados com mangueira e tanque de oxigênio. E logo sentimos o peso da fumaça. Dentro, o barulho era outro. Estalos, ferro expandindo, madeira gemendo. A gente se comunicava mais por olhar do que por voz, porque rádio nenhum funciona direito num inferno daqueles. Lembro que, em certo momento, o Lima apontou para algo no chão, perto de uma pilha de caixas caídas. Era um capacete. Parecia carbonizado, deformado pelo calor. Até aí, nada de estranho. Equipamento de segurança se perde em incêndio o tempo todo. Mas o Lima se abaixou, olhou mais de perto e franziu a testa. Eu me aproximei, iluminando com a lanterna presa no ombro. Na lateral do capacete, dava para ler o número de identificação gravado na tinta que resistira de algum jeito às chamas. E esse número eu reconheci na hora. Era o do Nogueira. O Nogueira tinha sido do nosso pelotão até 2 anos antes. Tinha morrido num incêndio parecido em Canoas. Foi uma das mortes que mais abalaram a gente. Ele ficou preso quando o teto desabou e o resgate não conseguiu chegar a tempo. Eu mesmo estive lá naquele dia. Vi o caminhão dele sair vazio. O nome dele ainda estava na parede do quartel, com uma pequena faixa preta. Quando eu vi aquele número, meu corpo travou. O Lima tentou racionalizar. Disse que devia ser coincidência, um equipamento velho, reutilizado. Mas todo mundo sabe que quando um bombeiro morre em serviço, o equipamento dele é recolhido e guardado. Nenhum item é reaproveitado. É uma questão de respeito. Mesmo assim, recolhemos o capacete para perícia. O incêndio foi controlado por volta das 2 da manhã. Eu estava exausto, com a roupa encharcada de suor e água e o cheiro de plástico queimado impregnado no cabelo. Enquanto desmontávamos as mangueiras, percebi que o Lima ainda olhava para o capacete calado. De perto, ele parecia quase intacto, como se tivesse resistido de propósito. De volta ao quartel, o comandante mandou registrar a ocorrência e catalogar o material encontrado. Ele mesmo olhou o número e confirmou. O equipamento pertencia ao sargento Nogueira. Disse que ia pedir conferência nos arquivos, mas que o item devia ser descartado. Essas coisas só trazem confusão, foram as palavras dele. E com o tempo que a gente tinha, ninguém discutiu. Eu fui para casa naquela manhã com a cabeça rodando, não por acreditar em nada fora do normal, mas por não conseguir achar uma explicação que se encaixasse. Podia ser um erro de registro, um capacete de treino antigo, mas por que justo naquele incêndio, naquele ponto? E por que em tão bom estado depois de um calor daqueles? No outro dia, voltei para o turno. O caminhão estava limpo, mangueiras enroladas, tudo em ordem. Mas quando abri o compartimento lateral, onde ficam as ferramentas e os extintores portáteis, o capacete estava lá, limpinho, brilhando, como se tivesse sido polido. Chamei o Lima. Ele olhou, depois olhou para mim. Ninguém falou nada por uns segundos. A gente sabia que não tinha deixado aquilo ali. O comandante apareceu logo depois e mandou tirar de novo. Disse que não queria ninguém comentando sobre bobagens durante o serviço. O capacete foi levado para o almoxarifado e o caso morreu ali, pelo menos oficialmente. Mas dentro do quartel, o assunto não morreu. Teve quem jurou ter ouvido passos no corredor da garagem naquela madrugada. Outros disseram que o detector de movimento acendeu sozinho por volta das 3 da manhã, hora em que o Nogueira costumava chegar para o turno. Eu sempre fui o cético do grupo. Nunca acreditei nessas histórias de alma ou energia, mas não vou mentir. Naquela semana, evitei ficar sozinho. O problema é que o capacete voltou mais uma vez. Dessa vez, no caminhão de apoio. Estava no assento do passageiro quando a equipe subiu para uma ocorrência simples, um vazamento de gás. Ninguém soube dizer quem o colocou ali. E aí já não tinha mais como ignorar. O comandante mandou queimar o objeto. Levou ele mesmo até o pátio, colocou num tambor de metal e jogou combustível. O fogo subiu alto, mas o cheiro que saiu não era de borracha nem de tinta. Era um cheiro azedo.
como de ferro molhado. Quando apagou, o capacete tinha se desfeito em pedaços, ou parecia. No dia seguinte, choveu forte, e quando a gente foi sair para atender uma chamada, o capacete estava no mesmo lugar do primeiro dia, no chão do caminhão, limpo, sem nenhuma marca. Depois disso, ninguém mais mexeu. O comandante mandou guardar numa caixa, trancada dentro do almoxarifado, junto de itens recolhidos de ocorrências antigas. E ficou lá. Pelo menos até o dia em que eu pedi baixa. Não foi por causa disso, pelo menos não só. Mas aquilo marcou uma virada em mim. Eu comecei a sonhar com o som das sirenes antes mesmo de dormir. Acordava sentindo calor no peito, como se o ar ainda estivesse pesado. A gente aprende a lidar com o fogo, mas nunca com o que ele leva. E o Nogueira era alguém que a gente respeitava demais para aceitar que tinha ido daquele jeito. Talvez por isso, qualquer sinal dele, mesmo um número num capacete, mexesse tanto. Um tempo depois, encontrei o Lima num bar da Zona Sul. Ele tinha saído também. Falamos de tudo, menos do assunto. Mas quando já íamos embora, ele puxou um envelope de dentro da jaqueta. Dentro tinha uma foto. Era a foto da equipe, tirada antes de uma operação em 2015. O Nogueira estava no meio, de capacete, e se olhasse com atenção, dava para ver que era o mesmo número. No canto inferior, uma mancha, como se fosse reflexo de algo metálico. O Lima só disse: aquele galpão era da mesma empresa que pegou fogo no dia em que ele morreu. Eu não consegui responder. Até hoje, às vezes, quando passo por viaturas na rua, meu olhar vai direto para os capacetes. Não por medo, mas por hábito. E em mais de uma ocasião, eu achei que vi aquele número de novo. Nunca cheguei perto para confirmar. Tem coisas que a gente prefere não saber. Não sei se o que aconteceu naquela semana foi coincidência, falha humana, ou se existe mesmo algo que fica quando a gente não se despede direito. Só sei que, de algum jeito, aquele capacete virou um ponto fixo, como se marcasse o lugar onde o tempo parou para alguém. Por isso, lá entre a gente, começaram a chamar o galpão de ponto zero. Não há registro oficial disso, mas todo bombeiro de Porto Alegre sabe o que significa quando alguém menciona o ponto zero. É o tipo de lugar que a gente evita entrar sozinho, mesmo de dia, mesmo depois de tudo reconstruído. Dizem que o fogo começou por falha elétrica, mas ninguém explica por que o foco inicial foi exatamente o mesmo ponto onde 2 anos antes o Nogueira ficou preso. Talvez seja coincidência, talvez não. O que sei é que, de todas as coisas que o fogo pode destruir, a lembrança nunca é uma delas. Ela fica, às vezes, do lado errado da chama. Eu trabalho no Corpo de Bombeiros há mais de 20 anos. Já vi muita coisa que as pessoas só imaginam em filme, mas tem uma ocorrência que eu não consegui deixar para trás. Não foi a mais grave, nem a mais trágica, mas foi a que ficou. Era uma madrugada fria em Belo Horizonte, chovendo fino. A gente foi chamado para atender um desabamento num prédio em reforma, na região central. O solo tinha cedido depois de horas de chuva, e parte da estrutura simplesmente veio abaixo. Chegamos por volta das 3:30 da manhã. Já tinham ambulâncias no local, viaturas da PM, Defesa Civil. Aquela confusão de sempre, sirenes, holofotes improvisados e gente gritando nomes. Eu lembro do cheiro do concreto molhado e da fumaça do gerador misturada com o ar frio. O prédio tinha 5 andares e o colapso maior foi na parte da frente. 3 pavimentos foram completamente esmagados. O acesso era difícil e tudo parecia instável. O comandante separou as equipes por setores. Eu fiquei responsável pelo lado direito, junto com mais 3 homens. Nosso foco era abrir caminho entre 2 lajes que tinham se sobreposto. Enquanto cortavam o ferro e tiravam os pedaços maiores, eu comecei a ouvir algo que, na hora, achei que fosse vento.
Um som abafado, meio arrastado, como se alguém tentasse chamar. Eu coloquei a mão no ombro do colega e pedi silêncio. Ele parou e por uns segundos deu para ouvir de novo. Um pedido de socorro, fraco, mas claro. A gente avisou pelo rádio que tinha sinal sonoro vindo debaixo do ponto D, o setor que estávamos. O comandante mandou priorizar aquele trecho. Vieram mais homens com o detector acústico. O aparelho captava vibrações, mas o ruído do maquinário e da chuva atrapalhava tudo. Mesmo assim, dava para ouvir entre os estalos do concreto. Era uma voz humana. A gente começou a quebrar o bloco na direção de onde vinha o som. Era como seguir um eco. A cada pedaço removido, o grito parecia se afastar um pouco, depois voltava. Ninguém queria acreditar que pudesse ser apenas reverberação. Quando a gente está ali dentro, com o corpo inteiro vibrando por causa da tensão, qualquer ruído vira esperança. Passamos mais de 3 horas tentando abrir passagem. Teve um momento em que o detector apontava batidas rítmicas como se alguém respondesse. Todo mundo ficou em silêncio e deu para ouvir 3 batidas curtas. Um dos rapazes jurou que escutou alguém chamando "Me ajuda". Eu também escutei. Quando conseguimos abrir um buraco, colocamos a lanterna e o ar quente que saiu de lá parecia de forno. O espaço era minúsculo, cheio de vergalhão retorcido. E foi ali que vimos 3 corpos, um homem e 2 mulheres. Os 3 já estavam rígidos, com sinais claros de morte há horas. Nenhum deles poderia ter gritado. A equipe médica confirmou o óbito imediato, provavelmente no momento do desabamento, por esmagamento. Mas o som continuava. Mesmo depois que tiraram os corpos, ainda se ouvia alguma coisa vindo do concreto ao lado. O técnico do rádio pediu para a gente parar, achando que era interferência no sistema, mas o barulho estava audível dentro dos capacetes. Eu lembro de olhar para os meus colegas e ver todos tentando disfarçar o medo. Um deles tirou o capacete para provar que era estática e o som simplesmente sumiu. Quando ele colocou de volta, veio de novo. Um gemido curto, bem perto. O comandante mandou encerrar aquele setor e deslocar para outro ponto, alegando instabilidade da estrutura. Ninguém discutiu. O relatório final classificou como ruído de rádio somado ao estresse auditivo. Fizeram questão de registrar assim para evitar especulação. Mas eu sei o que ouvi. Todos nós sabemos. Nas semanas seguintes, eu comecei a sonhar com aquele som. Às vezes ele vinha fraco, como se ecoasse por dentro das paredes do quarto. Outras vezes era nítido, como se alguém me chamasse pelo nome. Eu passei a evitar atender ocorrências em desabamentos. Dava desculpas, pedia troca de turno. Qualquer barulho abafado já me deixava em alerta. Uma vez, num resgate menor, numa casa que cedeu por causa de infiltração, o rádio do capacete fez o mesmo ruído, o mesmo tom de voz. E eu congelei. O operador do outro lado jurou que não transmitiu nada naquele momento. Eu tentei racionalizar. Os rádios são sensíveis, podem captar frequência de outros serviços, até de caminhões. E o som dentro de uma estrutura de concreto cria eco. O cérebro interpreta como voz. É o que dizem. Mas quando você passa a vida inteira ouvindo o silêncio entre as batidas de marreta, você sabe distinguir o que é eco e o que é desespero. Depois daquele dia, eu comecei a reparar que os sons mais difíceis de apagar não são os gritos altos, são os baixos. Os que a gente quase não escuta, mas entende. Teve um momento, pouco antes de abrirem completamente o acesso, em que a voz parecia estar logo atrás da parede. Eu lembro de ter falado alto, pedindo para a pessoa ter calma, que a gente já estava chegando. O rádio gravou tudo, a resposta também. Por favor. Essas 2 palavras ficaram registradas. Os técnicos revisaram o áudio várias vezes. Disseram que podia ser um corte de transmissão vindo de outra equipe, um ruído acidental. Mas o problema é que nenhuma outra equipe estava naquele canal naquele minuto. A gravação foi arquivada junto com o relatório e nunca mais foi mencionada. Disseram para deixar quieto, que era coisa da nossa cabeça.
Só que eu ainda tenho o som. Um dos colegas copiou o arquivo antes de apagar. Eu nunca mais ouvi, mas sei que está salvo num pendrive dentro da minha gaveta, junto com um broche de farda antiga. Tem gente que acha que quando um prédio cai, ele morre junto com as pessoas. Mas às vezes, o concreto continua guardando o som do que ficou preso lá dentro. Não sei se acredito em espírito, em energia, em nada disso. Só sei que a voz que escutamos naquela madrugada não podia ter vindo de quem já estava morto há tanto tempo. Quando passa matéria sobre desabamento na TV, eu mudo de canal. Às vezes vejo colegas lá, entrando entre os escombros, e fico pensando se eles também vão ouvir alguma coisa. Hoje eu trabalho mais na parte administrativa. Não participo de resgates há quase 5 anos. Mas de vez em quando o gerador do quartel começa a vibrar à noite e o som se mistura com o do rádio, parece que a voz volta. O mesmo tom. O mesmo por favor. Eu sei que ninguém acredita nessas coisas. E talvez seja melhor assim. Mas toda vez que entro num prédio antigo e sinto aquele cheiro de umidade e poeira, o som volta. Bem baixinho, como se ainda tivesse alguém preso em algum lugar, chamando, esperando, e que nunca entendeu que a ajuda chegou tarde demais. Às vezes, eu ainda passo na frente daquele clube. Fica num bairro antigo da cidade, uma área que já foi movimentada nos anos 90, mas hoje só tem mato crescendo entre as calçadas rachadas e portões enferrujados. Não é raro ver gente usando o lugar para cortar caminho, mas pouca gente sabe que ali já teve uma das ocorrências mais estranhas que atendi na vida. Na época, eu era do Corpo de Bombeiros do interior do Paraná, numa cidade pequena onde quase todo mundo se conhece. Plantão calmo, terça-feira de noite, nada fora do normal. A gente estava conferindo os equipamentos quando chegou o chamado, pedido de socorro por possível afogamento no Clube das Acácias. O atendente do CIOSP disse que a ligação tinha sido confusa, uma voz masculina muito aflita, dizendo que tinha alguém se afogando na piscina. E depois a ligação caiu. Tentaram retornar, mas ninguém atendeu. Saímos rápido, eu e mais 2 da equipe. Era estranho já no deslocamento, porque aquele clube estava fechado fazia pelo menos uns 5 anos. Tinha sido desativado depois de uma reforma inacabada e nunca mais reabriu. Mas, por protocolo, fomos mesmo assim. Nunca se sabe. Podia ter gente invadindo o lugar para usar a piscina, adolescentes, usuários, qualquer coisa. Chegamos lá uns 15 minutos depois. Portão trancado com corrente e cadeado, sem sinal de movimento. Mas o detalhe que me chamou a atenção logo de cara foi o cheiro. Um cheiro forte de cloro, como se alguém tivesse limpado o lugar há pouco tempo. Não fazia sentido, porque não tinha água correndo nem manutenção ativa ali. Forçamos a entrada pulando o muro lateral. O clube parecia congelado no tempo, cadeiras quebradas, folhas acumuladas. Silêncio. O vento passava e batia nas lonas rasgadas das arquibancadas da piscina, fazendo aquele barulho de tecido estalando. E o cheiro de cloro ficava cada vez mais intenso conforme a gente se aproximava da área principal. Quando chegamos na borda da piscina, deu para ver que ela estava completamente seca, nem um pingo d'água. O fundo era de azulejo claro, com rachaduras e um pouco de limo nas partes mais baixas. Parecia impossível alguém ter se afogado ali. Só que mesmo assim, o piso ao redor estava úmido, com marcas de pegadas molhadas descendo pelo concreto. Pegadas recentes, de adulto, indo na direção do fundo vazio. A gente ficou em silêncio por um instante. Um dos colegas brincou que devia ter sido trote, mas ninguém riu. Algo ali incomodava. Talvez fosse o eco. Mesmo vazia, a piscina devolvia cada passo, cada respiração, como se a estrutura estivesse viva. Por segurança, eu desci. Peguei uma lanterna e entrei pela escada de metal lateral. O ar lá embaixo era pesado e frio.
O cheiro de cloro parecia vir de dentro do piso, como se o concreto ainda estivesse impregnado de produto. Comecei a vasculhar, olhando entre os azulejos quebrados e os ralos abertos. Nada. Mas dava para sentir uma coisa estranha, o som do ar mudando. Um tipo de ruído abafado, parecido com respiração. Lenta, mas constante. Por um momento achei que fosse o som do meu próprio fôlego rebatendo nas paredes. Só que não estava sincronizado. O som vinha de um ponto fixo, do lado oposto da piscina. Aproximei a lanterna devagar. A luz tremia e as paredes pareciam úmidas de leve. Cheguei a pensar que pudesse ter um vazamento interno, mas quando encostei a mão, estava seco. E foi aí que percebi. Havia mais pegadas no chão, continuando o mesmo padrão daquelas lá de cima. Só que elas começavam exatamente atrás de mim. Eu congelei. Olhei para trás devagar e vi as marcas surgindo na luz fraca da lanterna. Uma sequência de pegadas molhadas indo em direção à escada, como se alguém tivesse acabado de sair dali. A sensação era de que algo respirava muito perto. O som ecoava dentro da minha cabeça, misturado ao barulho do meu próprio coração. Eu tentei falar alguma coisa no rádio, mas a voz saiu trêmula e o som chiou tanto que meus colegas lá em cima nem entenderam. Subi rápido, talvez rápido demais. Escorreguei no penúltimo degrau e raspei o joelho no metal, mas nem senti. Quando cheguei à borda, pedi para a gente varrer o perímetro, mesmo sabendo que não havia ninguém. Fizemos isso por mais de meia hora. Nada. Nenhum sinal de invasão. Nenhuma pegada fora daquela área. O portão continuava trancado como antes e ninguém tinha saído por lugar nenhum. Voltamos no dia seguinte de manhã para fazer a checagem oficial. O local já estava seco, sem cheiro de cloro, sem nenhuma marca. A equipe de perícia local disse que não havia indícios de entrada recente, nem pegadas, nem água, nada. Como se o lugar estivesse abandonado havia anos, o que de fato estava. O relatório final foi arquivado como chamada indevida, mas o que me marcou não foi a ausência de provas, foi a lembrança exata do que senti lá dentro. A temperatura baixa, a respiração irregular ecoando e o som da água que parecia estar em algum ponto invisível, escorrendo em lugar nenhum. Nas semanas seguintes, a central ainda recebeu mais 2 ligações anônimas sobre o mesmo clube. Uma delas descrevia uma pessoa pedindo socorro dentro da piscina. As gravações foram salvas, mas nunca se conseguiu identificar quem ligou. A voz parecia distorcida, quase metálica. Depois disso, os chamados pararam. Um tempo depois, conversando com um antigo funcionário do clube, ele contou que o lugar tinha sido interditado depois de um acidente. Um rapaz da equipe de manutenção morreu ali, preso na drenagem, enquanto limpava o fundo. O bombeiro que atendeu na época comentou que a bomba de sucção estava ligada por engano e o rapaz não conseguiu sair. Levaram horas para desligar o sistema. Disseram que o corpo só foi retirado depois que drenaram toda a água. E o cloro, misturado ao sangue, tinha deixado o fundo da piscina manchado por dias. Eu nunca confirmei se essa história era mesmo verdadeira. Não sei se foi uma coincidência ou se minha cabeça quis encontrar explicação para algo que simplesmente não tem. O que eu sei é que desde aquela noite eu nunca mais consegui sentir o cheiro de cloro sem lembrar daquele som. Aquela respiração lenta, ecoando no vazio, como se alguém ainda estivesse tentando voltar para a superfície. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda ouço o barulho da água que não existia e o som dos meus próprios passos, atrasado por meio segundo, como se mais alguém caminhasse junto comigo. Trabalhei quase 10 anos como técnico de manutenção em um asilo aqui em Curitiba, no bairro Santa Felicidade. Era um lugar antigo,
de paredes grossas e corredores longos, desses que conservam o cheiro do tempo e do desinfetante misturado. Eu cuidava da parte elétrica, hidráulica e tudo que envolvesse conserto. A maioria dos quartos tinha sido reformada aos poucos e só o do fundo do corredor, o número 11, ainda conservava a estrutura original. Piso de taco e parede de tijolo maciço. O primeiro incêndio aconteceu numa tarde comum de domingo. Eu não estava no plantão, mas recebi ligação de uma das enfermeiras. Disse que o fogo tinha começado do nada, perto da cabeceira da cama. Quando cheguei, o corpo de bombeiros já tinha controlado tudo. O quarto cheirava a fumaça úmida e a parede ao lado da janela estava chamuscada bem no centro, como se alguém tivesse encostado uma tocha ali. Nenhum fio solto, nenhuma tomada. Tirei o reboco e conferi. Os cabos estavam intactos, nem sinal de curto. A moradora daquele quarto se chamava Dona Dalva, 83 anos. Ficou muito abalada e foi transferida para outro quarto no mesmo andar. Ela repetia que o fogo veio de dentro da parede e que tinha sentido o calor antes de ver as chamas. Achei que fosse impressão de quem passou susto grande. 2 dias depois, quando fui rebocar a área queimada, percebi uma marca escura atravessando os tijolos, como se algo tivesse derretido ali dentro. O material parecia metálico, endurecido no meio do cimento. Fotografei, mas deixei para investigar com calma. 2 semanas se passaram e já era começo de noite, quando o alarme de incêndio disparou de novo. Corremos todos. O mesmo quarto. Só ele. A parede, outra vez, queimava no mesmo ponto. Mas dessa vez, o fogo não se espalhou. Era um círculo pequeno, e o calor era tão forte que senti o ar vibrando perto da superfície, mesmo depois de apagado. Os bombeiros chegaram e ficaram sem entender. Sem fonte elétrica, sem gás, sem vela, nada. Um deles passou a mão e disse que parecia calor vindo de dentro para fora. O asilo ficou em alerta. Direção pediu para isolar o quarto até entender o que estava acontecendo. Nessa noite, fiquei responsável por vigiar e registrar qualquer coisa. Não gosto de admitir, mas nunca senti tanto desconforto num ambiente vazio. O quarto 11 tinha uma luz própria, mesmo apagado. Era como se a claridade do corredor parasse na porta. Passei horas ali, sentado no banco do lado de fora. Por volta das 3 da manhã, o sensor de temperatura do corredor acusou aumento só naquele ponto. Entrei. A parede ainda estava morna, mas o resto do quarto gelado. Fiquei olhando, esperando alguma coisa acontecer. Só o tic-tac do relógio na parede oposta. De manhã, chamei o engenheiro contratado pela direção. Ele mediu a resistência térmica dos tijolos e não achou nada que justificasse aquele comportamento. Sugeriu infiltração de algum produto químico antigo, talvez óleo de limpeza. Eu até quis acreditar, mas o local exato do calor não correspondia a nenhum cano, nem tinha manchas de umidade. Passou 1 mês inteiro sem nada. O quarto ficou fechado e ninguém quis dormir lá. Dona Dalva, mesmo em outro quarto, sempre perguntava se a parede ainda respirava. Achei que fosse figura de linguagem dela. Até que, numa madrugada de inverno, fui chamado de novo. Fogo no 11, terceira vez. Dessa vez, o calor era diferente. Não parecia fogo espalhado, mas algo pulsando dentro da parede. O reboco rachava e caía em pedaços finos, soltando um cheiro metálico. Peguei uma talhadeira e comecei a abrir devagar, para entender de onde vinha aquilo. E ali, entre os tijolos, encontrei o que parecia um crucifixo. Totalmente derretido, colado no cimento, como se tivesse sido fundido ali dentro. Nenhuma chama visível, nenhum ponto de fuligem ao redor. Só aquele metal deformado. Quando puxei com o alicate, ele se partiu em pedaços. A base ainda estava quente, embora a parede já estivesse fria. Chamei o capitão dos bombeiros que acompanhava a vistoria e ele ficou calado por um tempo, observando o buraco. Disse apenas: "Isso não é normal." Levou o pedaço para análise, mas nunca tivemos retorno oficial.
Nos dias seguintes, a direção decidiu lacrar o quarto e transformá-lo em depósito. Nenhum idoso quis passar perto e até os funcionários começaram a trocar de setor. A história correu pelo prédio como se fosse lenda, mas para mim não era. Eu vi aquele metal derretido onde não existia fogo. Um tempo depois, pedi transferência para outro asilo da mesma rede. Nunca mais voltei lá. Mas às vezes sonho com aquele corredor, sempre o mesmo, e o número 11 no fim, iluminado por dentro. Quando contei isso para o médico-chefe do local, ele disse que era resultado do estresse, que o cérebro cria conexões entre trauma e ambiente. Mas o detalhe é que mesmo depois que lacraram o quarto, o alarme de temperatura continuou disparando de madrugada, sem motivo aparente. Hoje trabalho em hospital. E de vez em quando o pessoal da equipe de manutenção brinca dizendo que as máquinas têm vida própria. Eu rio, mas lembro do calor que senti sem fogo nenhum. Aquele tipo de calor que não vem do ar, mas parece atravessar a pele. Escrevo isso porque ainda guardo as fotos. Uma delas mostra o tijolo com a mancha circular e o brilho metálico no centro. Nenhum reflexo, nenhuma sombra. Só o sinal do que, até hoje, ninguém conseguiu explicar. Meu nome é Marcelo. Nunca pensei em escrever sobre nada do que a gente vê por aí, porque a maior parte das coisas a gente aprende a engolir. Mas tem um chamado que ficou preso na garganta e de vez em quando volta, principalmente quando chove e o vento bate nas janelas aqui de casa. Era uma noite de terça-feira, chuvosa e abafada, no começo de março de 2017. Eu estava de plantão no quartel de Copacabana. Já era quase 11 da noite quando o rádio tocou avisando sobre um incêndio em um prédio antigo na rua Barata Ribeiro. O comunicado dizia que havia uma criança pedindo socorro na janela do 8º andar. Essas ocorrências fazem a gente correr sem pensar. Criança pedindo ajuda é o tipo de coisa que mexe com todo mundo, até com o cara mais frio da equipe. A sirene mal tinha desligado e já estávamos nos preparando para subir. Do lado de fora, o prédio era alto e estreito, com fachada escura e janelas antigas. Chovia fino e dava para ver uma fumaceira saindo lá de cima, misturada à luz amarelada dos postes. Quando a viatura parou, 2 vizinhos estavam no meio-fio, apontando para cima e gritando. Um deles dizia que viu um menino magrinho com camiseta clara, batendo no vidro e pedindo para abrirem a porta. Ele jurava ter escutado nitidamente a criança chorando. A gente subiu com o equipamento completo. Cilindro, máscara, machadinha. Eu fui na frente com o sargento e mais 2 vieram logo atrás. O prédio tinha um cheiro estranho, de mofo e gás velho. No elevador, o porteiro avisou que o fogo vinha do 8º andar, mas que ninguém morava lá há meses. Disse que o apartamento estava interditado desde um incêndio anterior. A gente não discutiu porque o protocolo é sempre checar. O corredor do 8º andar estava tomado por fumaça fina, daquela que entra pelos olhos e faz arder. As luzes de emergência piscavam. Eu bati na porta do 802 e quando o sargento encostou o ouvido, jurou ouvir passos lá dentro. Pequenos, apressados, como de uma criança correndo. A gente forçou a entrada com a alavanca. O ar quente saiu com força, mas não havia chamas, só fumaça e aquele cheiro de madeira molhada e coisa queimada há muito tempo. O piso estava coberto de fuligem. As cortinas rasgadas e pretas. Eu fui direto até a janela, porque era dali que diziam ter visto o menino. Quando cheguei perto, notei 3 marcas pequenas, redondas, na fuligem do vidro, como se alguém tivesse batido com as mãos ali recentemente. A impressão era perfeita, dava para ver até o contorno dos dedos, e o detalhe é que a fuligem estava só do lado de fora. As marcas não, elas estavam por dentro. Eu chamei o sargento, que olhou rápido e mandou continuar a busca. A gente vasculhou cada cômodo, sala, cozinha, banheiro, quartos, nada.
Nem móveis havia direito, só alguns destroços e pedaços de parede descascada. A sensação era de que o tempo tinha parado ali. Mesmo assim, o rádio do comandante perguntava o tempo todo: encontraram a criança? A resposta era sempre a mesma: negativo. Depois de quase 20 minutos, descemos. Lá embaixo, os vizinhos ainda insistiam que tinham visto o menino acenando. Um deles até mostrou a filmagem feita pelo celular. E, de fato, aparecia uma janela iluminada e uma silhueta pequena encostada no vidro. Dava para ver o movimento rápido da mão, batendo 3 vezes. Era impossível dizer se era reflexo, sombra ou alguém de verdade. A Defesa Civil chegou mais tarde, interditou novamente o andar e recomendou perícia. Eu cheguei em casa por volta das 2 da manhã. Tirei o uniforme, tomei banho e tentei dormir. Mas ficava com aquela imagem na cabeça, a marca da mão por dentro do vidro. Eu sabia o que tinha visto. 2 dias depois, recebi um chamado no quartel. O tenente queria conversar sobre a ocorrência. Disse que o laudo do Corpo de Bombeiros não encontrou foco de incêndio recente, só resíduos antigos, provavelmente do fogo de meses atrás. E aí ele soltou a parte que me fez gelar. O apartamento 802 pertencia a uma família que tinha morrido em um incêndio no mesmo prédio no final do ano anterior. Um casal e o filho de 7 anos. O apartamento estava vazio desde então, esperando reforma. A notícia me tirou o chão. Eu lembro de ter ficado em silêncio, só ouvindo o som do ventilador na sala do quartel. O tenente disse para eu não comentar com ninguém, porque já tinha dado confusão na imprensa na época e o prédio ainda estava em processo judicial. Pediu para deixar quieto, que a perícia ia encerrar como falsa ocorrência. Mas aquilo não saiu mais da minha cabeça. Alguns dias depois, voltei sozinho ao prédio fora do horário de serviço. O porteiro novo me reconheceu e deixou subir. O andar estava isolado, com fitas amarelas e cheiro de mofo. Entrei com lanterna. A fuligem ainda estava lá, mas o vidro agora parecia limpo. As marcas tinham sumido. Foi quando reparei que na parede próxima à janela havia desenhos infantis feitos a lápis, quase apagados pela fumaça. Um sol, uma casa e 3 pessoas de mãos dadas. A terceira, menor, tinha uma camiseta riscada com linhas claras, iguais às que o vizinho descreveu na noite do chamado. Eu fiquei ali uns minutos parado, tentando entender se aquilo já estava antes ou se só apareceu porque eu sabia da história. Depois disso, parei de comentar sobre o assunto. Só o sargento e eu falamos uma vez, semanas mais tarde, durante um plantão calado, na madrugada. Ele disse que também viu o menino batendo no vidro. Disse que por um instante teve certeza de que o garoto ainda estava vivo. Eu perguntei se ele achava que era coisa da cabeça, mas ele só respondeu: tem coisa que a gente não precisa entender para respeitar. A corporação arquivou o caso como alarme falso. Oficialmente não havia fogo, nem vítimas, nem nada a relatar. Mas cada vez que chove forte e o vento bate na janela do alojamento, o barulho me faz lembrar o mesmo som que ouvi naquele 8º andar, o de 3 toques curtos, secos no vidro. Hoje em dia, tento não pensar muito nisso. Já vi muita tragédia, muito corpo queimado, muita perda, mas nada me mexeu como aquele chamado. Talvez porque pela primeira vez eu senti que alguém estava pedindo ajuda. De um lugar onde a gente não podia mais ajudar. Fui chamado para vários incêndios depois disso. Alguns piores, com vítimas que a gente não conseguiu tirar. Mas sempre que tem criança envolvida, minha perna ainda treme um pouco. É um reflexo que ficou. O rádio toca e eu lembro da voz do vizinho dizendo: é um menino, ele está pedindo socorro. E o pior é que na filmagem que ficou arquivada com a perícia, dá para ver mesmo o vulto de uma criança na janela. O técnico que analisou o vídeo disse que era reflexo de uma luz do prédio ao lado, mas nenhum de nós conseguiu aceitar aquilo direito. Alguns meses depois, o prédio foi reformado. Pintaram a fachada, trocaram os vidros e reabriram os apartamentos. Passei lá por acaso.
indo para outro chamado. O 802 estava alugado. Tinha cortinas novas e uma luz acesa. Fiquei parado uns segundos olhando e juro que pensei ter visto um vulto pequeno se mexendo atrás do vidro. Mas dessa vez eu não subi, nem comentei nada. Só entrei na viatura e segui. Talvez tenha sido só impressão, ou talvez meu cérebro tenha criado aquilo para fechar um ciclo. No fundo, eu queria acreditar que a criança conseguiu sair, de alguma forma, que aquilo tudo era só um engano. Mas quando lembro das marcas por dentro da fuligem, da parede com os desenhos e do barulho exato de 3 batidas secas no vidro, fica difícil encontrar uma explicação simples. Eu não espero que ninguém acredite. Só achei que valia colocar isso por escrito. Às vezes a gente acha que só o fogo é que deixa marcas, mas tem coisa que gruda na gente de outro jeito. Em silêncio, no meio da noite, quando a janela começa a vibrar com o vento da chuva. E toda vez que isso acontece, eu me pego olhando para o vidro, sem saber direito o que estou esperando ver. Talvez nada. Talvez o reflexo de algo que ainda quer ser visto.